Olá, boa noite. Espero que tá todo mundo bem. Seja bem-vindo, seja bem-vindas. Vamos deixar a Adriana entrar. Adriana, você tem que mandar uma solicitação para eu poder aceitar. Boa noite a todo mundo que está entrando. Adriana, acabei de aceitar a sua solicitação. Já já você vai aparecer para a gente. Eba! Cheguei! Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui, os bravos guerreiros da quinta-feira. Pois é, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz com sua presença. É um prazer, uma honra hoje receber você. Obrigada, Cris. Obrigada mesmo. Obrigada pela recepção. Também é uma honra estar aqui com você, que admiro muito o teu trabalho, sigo, né? Eu acho super bacana, super relevante. Então é um prazer poder fazer parte de um pouquinho dele aqui. Obrigada. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou a Cristelle, sou criadora da Mães com Humores, que é um canal de divulgação e curadoria de conteúdos e eventos sobre saúde mental materna. Além de termos um grupo de apoio online específico para as mães e futuras mães com depressão ou transtorno bipolar. E estou fazendo agora, em março, uma programação especial ao redor do transtorno bipolar, porque dia 30 de março, agora, a gente vai comemorar o Dia Mundial do Transtorno Bipolar. Então, é muito importante trazer a maior conscientização sobre essa doença que é pouco conhecida. E para essa programação especial, nessa primeira live, eu solicitei à psicóloga Adriana Carneiro de fazer essa gentileza de estar com a gente, para a gente tratar do tema como lidar com o diagnóstico do transtorno bipolar. Então, vou apresentar a Adriana, ela é psicóloga e pesquisadora, doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da USP. Ela trabalha com atendimentos clínicos e também com pesquisas que são voltadas a essa área de transtorno do humor, que é depressão e transtorno bipolar. Então, a gente temos hoje uma especialista no transtorno bipolar, que entende também muito bem o que é transtorno bipolar, o que é depressão. Então, hoje vamos falar dentro de como lidar com esse diagnóstico, os fatores que tornam difícil a chegada a esse diagnóstico, os fatores que tornam também difícil a própria aceitação do diagnóstico, o que a gente pode fazer para melhorar essa aceitação e também como lidar com os momentos difíceis. Então, a gente vai falar bastante de diagnóstico, de aceitação, de estigma, de dicas práticas. Então, estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Conta um pouquinho para a gente por que é tão difícil chegar a esse diagnóstico de transtorno bipolar. Pois é, olha, a gente tem várias questões, né? Eu acho que a primeira tem a ver com as confusões diagnósticas, né? Então, é muito comum nós termos e recebermos um paciente com transtorno bipolar que foi, né, diagnosticado como tendo depressão, né? Então, o portador de transtorno bipolar, ele tem que já ter aí, né, ele já tem histórico, né? A gente sabe que é por volta de 10 a 18 anos a demora diagnóstica, né? Então é muito tempo. E aí, o que torna esse diagnóstico difícil muitas vezes é que, pela pessoa ter muitas vezes episódios hipomaníacos, as pessoas acabam não identificando, né? Ou não procurando também o médico, né? E a depressão ela acaba sendo muito mais conhecida
ainda hoje, do que o transtorno bipolar, né? Por isso da conscientização e por isso do Dia Mundial do Transtorno Bipolar, né? Então é uma forma da gente conseguir chegar até as pessoas também para poder mostrar, olha, né, existem muitas confusões diagnósticas, né? Isso não é só uma dificuldade das pessoas, mas também dos profissionais, né? Tanto que esse tempo de demora diagnóstica, ele se dá não porque o profissional ele não é competente, pelo contrário, mas é porque a manifestação do transtorno bipolar é complexa, né? Então, muitas vezes demora anos até a pessoa realmente manifestar um episódio. Então, isso é um problema. A outra questão tem a ver também, que eu acho muito importante, como as pessoas lidam, né, com o diagnóstico de transtorno bipolar. Então, a gente tem que ver também que existem estigmas, né? Estigmas que a gente fala que são estigmas até públicos, né, que tem a ver com o preconceito público, a discriminação, né, o que as pessoas acham que é o transtorno bipolar. Então, se a gente vai no Google e coloca transtorno bipolar em imagens, muitas vezes você vai ter uma carinha triste e uma carinha feliz. Sendo que o transtorno bipolar ele é muito mais do que isso, né? Ele tem uma série de sintomas aí que combinados, né, a gente consegue identificar. E também tem isso, né? Muitas vezes a pessoa vê alguém que é irritável e já coloca ali, né, um peso, né? Ah, você é assim porque você tem transtorno bipolar. E não é assim que funciona, né? O outro estigma também que acaba tendo, que dificulta muito essa questão, é até a questão do autoestigma, né? Então, muitas vezes a gente tem aí, pela pessoa ver, né, sobre como as pessoas lidam, ela acaba tendo até dificuldade de aceitar o diagnóstico, né? Ela fala, nossa, eu acho que eu não, né, não é possível que eu tenha transtorno bipolar, porque as pessoas que têm transtorno bipolar são iguais àquelas que a gente vê que uma hora tá triste, uma hora tá feliz, né? Ou seja, a falta do conhecimento pode gerar isso. Além de outras questões, né, que a gente sabe que é o quanto, às vezes, para as pessoas, a consideração do que é ir a um psiquiatra ou ir a um psicólogo, né? Então, as pessoas, às vezes, associam isso como algo ruim e não algo ligado à saúde mental, né? Então, essas questões todas juntas acabam fazendo com que fique mais difícil, né? Ou até como é que eu vou falar no meu trabalho que eu estou afastado, não porque eu quebrei uma perna, mas porque eu tenho um diagnóstico e esse diagnóstico se chama transtorno bipolar e eu não consigo ir nesse dia, né? Então tem muita coisa que torna esse diagnóstico difícil, né? A percepção das pessoas, como é que a gente vai lidar com isso, né? E acho que tem mais uma série de outras coisas que a gente poderia elencar aqui que também não são fáceis, né, na hora da gente lidar aí com toda a questão da complexidade do diagnóstico do transtorno bipolar, sabe, Cristel? Entendi. Acho que você falou para mim dois pontos que vale a pena a gente detalhar um pouquinho mais. A questão da confusão diagnóstica, como você falou, geralmente começa o diagnóstico de depressão, porque as próprias pessoas, elas vão procurar um profissional de saúde quando elas estão na depressão. Elas não vão procurar quando elas estão na mania ou hipomania, porque na mania e hipomania a pessoa acha que ela está que tá tudo bem, que ela está maravilhosa, ela está cheia de ideias, está acelerada, ela tem um senso de razão aumentado. Então, para que eu vou buscar um psiquiatra, por exemplo, ou trabalhar esse assunto com meu psicólogo? Não, eu estou ótima. Agora, a depressão, pelo fato dos sintomas ser muito assim incapacitantes, aí se a pessoa vai procurar, eu estou dormindo demais, eu estou sem energia, sem prazer, sem capacidade de realizar as minhas atividades. Então, aí se a pessoa procura, né? E aqui o meu relato, porque eu sou portadora também de transtorno bipolar. E a minha mãe, por exemplo, foi descoberta bem depois de mim. Então, quando você falou de 10 a 18 anos de diagnóstico, é isso, eu até recebi relativamente cedo, mas minha mãe recebeu com mais de 50 anos. Então, é uma questão difícil. E eu acho que o segundo ponto muito relevante que você trouxe é o estigma da sociedade, o autoestigma. E queria trazer também uma pergunta que eu recebi do próprio estigma da família. Como que a gente consegue lidar? Porque tem essa dificuldade de se aceitar, então tem um processo de aceitação que é demorado, só que junto a gente tem que fazer esse processo de aceitação para a família também, não é? Sim. Não é fácil, não tem uma receita assim, né, muito fácil de bolo, mas o que a gente sempre traz, assim, é a psicoeducação, né? Então, eu acho que levar a informação para as pessoas, né,
Então, por isso que eu acho que esse trabalho aqui que você faz é muito importante, né? Então, às vezes, a pessoa está assistindo ali por conta de alguém que ela conhece, ela acaba falando, opa, peraí, mas tem alguém aqui próximo que tem, né? Ou ao contrário, né? A família assistindo também pode levar essa consideração, muitas vezes levando informações, né? Então, quantas vezes, né, eu não vejo aqui os meus pacientes com essa dificuldade, ah, mas minha mãe acha que eu não preciso tomar medicação porque eu estou bem, né? Então, a minha mãe acha que é frescura, ou a minha mãe acha que é errado eu ficar tomando uma série de medicações, quando no transtorno bipolar a gente sabe que é mais regra do que exceção, muitas vezes, né? Um tratamento que tenha mais de uma medicação. Então, a gente precisa, muitas vezes, trabalhar com a pessoa para ela conseguir aguentar e suportar, né? Esses estilhaços que às vezes virão, para aí a gente conseguir orientar a família ou fazer com que ela chegue até a família de uma forma que seja mais tranquila, né? Então, olha, eu gostaria que você assistisse um vídeo de fulana, que é uma pessoa confiável que fala sobre isso. Eu gostaria que você chegasse, ou lesse o material aqui, por exemplo, da Brata, né, que é o material referência, que é a Associação Brasileira, então eles não vão estar falando qualquer coisa. Então, essa é uma forma, né? Então, a gente começa primeiro falando para a pessoa, né, e trabalhando com ela para ela conseguir se reconhecer. E depois a gente começa a trabalhar também com a família, né, o que a gente consegue mudar de estruturas, muitas vezes chamando a família, né, pedindo para a família participar, ou fazendo, como eu falei, né, os psicoeducacionais lá, né, do Gruda, por exemplo, que a gente tem, né, todo mês para poder falar com as pessoas. Então, é isso, né, a gente vai fazendo várias estruturas. Não tem uma receita de bolo, mas eu acho que tudo isso é muito válido, né. Tem outras coisas que eu já acho que podem ser um pouco mais, são interessantes, mas podem, né, não ser tão válidas em alguns momentos, que são algumas séries, né? Então a gente sempre orienta o paciente, olha, assiste você primeiro, né? Porque pode ser uma série que fale sobre o transtorno bipolar, mas você não tem esses sintomas às vezes, né? Você não tem essa complexidade toda. Então a gente vai ter que, a gente vai ter que discutir primeiro, né? Para depois você ver o propósito que você vai levar isso também para mostrar para a família sobre como é que é, né? Você quer mostrar para eles que tem pessoas diferentes, né, com diferentes sintomas, ou você quer mostrar como é que funciona o seu sintoma. Então, acho que assim, tem várias estruturas, né? Mas uma delas é essa, né? Eu acho que é a gente saber quando levar as informações também, ou como, né? Tomar cuidado, né, com as fontes que a gente busca de informação, entendeu? Porque muitas vezes a gente tem profissionais ou pessoas que não são compromissadas, né, e acabam levando informações que acabam sendo confundidoras, né? Então, estratégias para a pessoa curar-se, né? Ao invés de estabilização, né? Ou seja, coisas que não são muito éticas, né? Aqui até vi alguém que falou, não é bolo, mas é uma pizza terapêutica. É praticamente isso, né? A gente tem ali, ó, uma série de pedaços, né, que são, assim, todos juntinhos mesmo para fazer o que tem que fazer. Isso, é que essa pessoa já assistiu de uma live anterior minha, onde eu explico que para os cuidados eu criei para lembrar a pizza terapêutica, que é um Ah, que pedaço linda! para tratamento medicamentoso, um pedaço para apoio psicológico e um pedaço para higiene de vida e outros assuntos correlacionados. Então, acho que a piada vem também Adorei! Que aqui. legal! Muito bom ver Amei a proposta. que assistiram de outras lives e estão participando. Então, acho que você está trazendo pontos muito essenciais que ajudam nessa aceitação do diagnóstico. Essa palavra, psicoeducação, tem pessoas que não sabem, mas você explicou muito bem que é a busca por informações de qualidade em fontes assim, relevantes. E você colocou um ponto também que vale a pena relembrar, que é você pode trazer seu companheiro, companheira, sua família numa consulta com psiquiatra, numa consulta com seu psicólogo, psicóloga, porque Exato. é muito rico, não é? Eu acho que assim, o paciente ele se enxerga de uma maneira, ele Muito. tem sua visão da realidade. Aí juntar com essa visão das pessoas próximas, isso complementa e com certeza ajuda o profissional de saúde, porque o paciente ele tem Muito. muitas distorções, não é? Muito. E principalmente nessa questão, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de sintomas um pouco mais mistos, né? Quando a pessoa tem, além dos sintomas da depressão, alguns sintomas já mais ativos da hipomania, né? Ou sintomas maníacos em si, ou quando a gente está vendo que ela está tendo uma virada, né? Que aí a crítica baixa, né?
Então, quando ela começa a ter uma baixa crítica, ela não consegue enxergar que às vezes ela está mais irritável, está mais acelerada. E é essa pessoa que vai mostrar para a gente e vai sinalizar para a gente já começar a se movimentar, né? A começar a buscar uma terapêutica adequada. Então, é interessante, né, ter essa participação desde o começo, ter essa abertura, porque ela sempre complementa, né? Então, a gente, claro, a gente acha muito válido, eu tenho certeza que tratamentos que têm as famílias que participam, a gente tem resultados muito mais efetivos, né? Mas aquela coisa, que as famílias participam realmente, né, interessadas em também entender que existe uma responsabilidade ali também, né? Então, muitas vezes, a responsabilidade de olhar essa medicação, se a pessoa tomou a medicação, né? De ajudar a gente, né? Ver se a pessoa está dormindo, né? Está tendo um padrão de sono adequado, se ela está ficando sobrecarregada por alguma coisa, né? Então, a família, ela é o nosso terceiro olho, basicamente, né? Tanto dos psicólogos como eu, quanto dos médicos também. Então, eu acho que independente de quem eles buscam primeiro, né? Como a gente trabalha geralmente integrado, já é perfeito para a gente, porque aí a familiar avisa ou a psicóloga ou o psiquiatra, e aí a gente começa a trabalhar entre a gente como é que a gente pode lidar, né, para melhorar essa terapêutica, melhorar esse tratamento, e aí a pizza ficar bonita, né? Como você trouxe, né? A gente trabalhar de uma forma realmente bem equilibrada, assim, sabe? Isso faz É, muita diferença. e tem que tomar cuidado, porque algumas vezes tem familiares que não ajudam. Então, tem que conseguir fazer essa diferença, e não é fácil, algumas vezes, É, se distanciar de algumas pessoas que não estão entendendo, que não estão querendo reconhecer. Nos grupos de apoio, eu vejo várias pessoas que dividiram com seus companheiros não estão aceitando essa informação do diagnóstico, simplesmente negando. Então, a pessoa fica sem o apoio exato. mínimo em casa que ela precisa, porque quando a pessoa está passando mal, por exemplo, uma mãe, justamente a Ju está perguntando, e quando o familiar não aceita? Esse caso que eu estou falando, o que a gente pode falar para esse familiar? Mas é por isso que eu trouxe, né, que a primeira coisa aqui que a gente trabalha na terapia é o paciente, né? A gente fortifica ele para que ele tenha consciência, né, do que está acontecendo, quais são os sintomas do transtorno bipolar, como é que isso funciona, né, como é que eu vou perceber, né, como é que eu vou ter sinais, né? Então a gente primeiro fortificar a pessoa, né, para que ela, mesmo com a pessoa do lado, né, muitas vezes não ajudando, a gente consiga fazer ela suportar melhor, né? Com esse familiar é isso, né? A gente consegue trabalhar com a pessoa que a gente está aqui direta, né? Que é o nosso paciente. Às vezes o familiar é muito difícil de alcançar, né? A gente tenta usar a nossa autoridade, né, de terapeuta para chamar, né? E aí a gente ir envolvendo as pessoas, né? Mostrando, pedindo para eles observarem, psicoeducando. Mas é um trabalho de formiguinha, né? Então eu acho que aí entra muitas vezes a gente conseguir acessar a pessoa, né? Que às vezes a pessoa já vem assim, a psicóloga está me chamando porque ela quer me falar sobre o que quer, e a pessoa já vem fechada, Me dá né? A uma pessoa não bronca. quer. Exatamente, né? Então não, a gente acolhe, né? Então, por que você acha que a pessoa ela não tem o diagnóstico de transtorno bipolar, né? O que você acha que pode explicar isso que não o transtorno bipolar, né? Então, essas são questões que a gente faz dentro do consultório mesmo, né? Para poder entender. Muitas vezes a pessoa, né, ou familiar, não sabe diferenciar, né, personalidade de humor, e aí cabe a gente também ensinar um pouquinho, dar materiais, né? Falar, olha, então eu gostaria que você lesse esse material e a gente vai marcar um retorno, eu vou precisar muito da tua ajuda, né? Então, assim, a primeira coisa é a gente entender, pelo menos eu falo da minha parte como terapeuta, tá? Então, eu sempre entendo que o familiar, ele pode ser um aliado muito importante se a gente conseguir trazer ele para perto, né? Então, eu tento o máximo possível fazer com que essas barreiras sejam quebradas, né? Agora, assim, como a gente vai falar de uma pessoa que às vezes ela não está nesse tipo, não pode ter um tipo de tratamento como esse, né? O que eu falaria, eu acho que volta para aquilo que a gente trouxe, né? De trazer informação dos vídeos, né? Por exemplo, daqui do seu Instagram, ou do Gruda, por exemplo, ou da Abrata, né? Que são instituições responsáveis com aquilo que elas trazem, ou de alguns profissionais mais específicos, que também trabalham com transtorno de humor, que a gente consegue ver que vão colocar conteúdos responsáveis e compartilhar com essas pessoas, né? Buscando até uma ajuda. E assim, se não for para falar, né? Da questão da aceitação do familiar a respeito do diagnóstico, mas assim, eu falo, olha,
às vezes a gente vai, né, na questão do menor conflito. Fala assim, olha, eu tenho uma série de coisas aqui que se encaixam dentro do que a gente chama de transtorno bipolar e eu gostaria que você assistisse esse vídeo porque você vai saber como a gente pode conviver melhor, né? Então, independente de você achar que eu tenho ou não, eu tenho uma série de coisas aqui, né? Então, às vezes é uma forma, né, da gente reduzir impacto, falar, olha, você vai ter que lidar com isso, né? Você vai ter que perceber, né? Então, acho que é interessante a gente trabalhar de alguma forma, né, com essa questão da aceitação, né? O que é o princípio da aceitação, né? A aceitação não é conformismo, né? A aceitação é a gente ver que às vezes a gente não vai conseguir mudar aquela situação e é exatamente por isso que a gente precisa reconhecer, né? Então, às vezes as coisas não são do jeito que a gente quer e a gente pode aceitar, falar, olha, realmente ele não vai aceitar isso, então eu preciso criar às vezes uma outra estratégia para eu ter paz, né? E eu conseguir seguir bem o meu tratamento, eu me blindar, né? E essa pessoa, se ela não me ajudar, também não me atrapalhar, né? Que é isso às vezes que a gente faz com os pacientes, sabe? Entendi. E essa questão que você falou da diferença entre o diagnóstico, o que é sintoma e o que é da personalidade, é uma diferença muito sutil de se fazer. Então, com certeza, é um trabalho muito recorrente dentro do seu consultório, porque a pessoa, ela é muito difícil algumas vezes. Ah, eu sou criativa. Será que isso sou eu, ou na verdade eu estou com uma mente acelerada, eu estou com pensamentos acelerados, de repente eu tenho mais ideias mais que fazem mais sentido. Então eu sou uma pessoa sociável, ou na verdade na hipomania, na mania, de repente eu tenho 1000 amigos. É uma questão que só com psicoterapia a gente consegue diferenciar. E você falou muito bem, a aceitação é um processo. Processo é um caminho. Esse caminhar, ele tem altos e baixos. Então, é muito mais fácil entender o diagnóstico quando a gente está estável. Ah, tudo bem, eu tive meus momentos altos e baixos, agora estou estável, está tudo bem, eu tenho transtorno bipolar, mas eu estou lidando com isso. Quando a gente está numa crise, aí a aceitação está mais complicada. Mas, Muito. com certeza, é um processo, é um caminho que a gente vai pouquinho a pouquinho. Eu vejo por mim mesma, eu demorei assim vários anos. Tinha momentos que eu aceitava numa boa, e outros momentos que eu falava, não, não reconheço. O meu transtorno é só depressão. Não sou transtorno bipolar, só que eu sou bipolar tipo 2. Então, é o tipo que é mais confundido com uma depressão recorrente. E temos um depoimento aqui. Pessoas, vocês podem mandar comentários, perguntas, que eu vou tentar acompanhar por aqui. Temos um depoimento da Tayane. Eu tive uma crise maníaca e minha equipe multidisciplinar conseguiu me deixar em casa. E apesar da sobrecarga da minha família, fez muito diferença para mim estar sendo cuidado dentro de casa do que numa clínica que poderia trazer traumas. Eu tenho memórias das minhas crises apenas do que eu escrevo sem nem saber, de uma forma inconsciente. Olha, essa questão do time multidisciplinar, do tratamento combinado, como você chama algumas vezes, acho que é fundamental, não é? Sim, né? Você vê como é interessante, até para você ver, né, sobre a questão de fazer uma internação familiar mesmo, né? Uma internação dentro de casa, né? Domiciliar, que a gente chama. Falei familiar errado. Mas a internação, né, domiciliar é isso, é uma forma da gente conseguir manter, né, a pessoa dentro de um lugar que para ela é confortável. Mas para isso também aí, a gente precisa muito ter aí a colaboração da família, né? Para a família entender que terão momentos difíceis e que ela vai precisar falar com a gente, vai precisar sustentar essa condição, né? Então a gente vai ter que olhar sempre os limites também de ambas as partes, né? Então acho que aqui o relato também foi importante, né? Do reconhecimento, né? Do quanto pesa tanto para a família quanto para a pessoa. E esse trabalho ele tem que ser muito bem coordenado, né? É uma dança, né? Para a família também conseguir ter força. Eu falo que é o princípio da máscara de oxigênio, né? Então a gente consegue cuidar do outro a partir do momento que a gente está, né, bem cuidado. Então, esse limite, né, para a gente ver quando a gente entra com mais força, né? Então, quando a gente precisa falar, olha, a gente precisa talvez ver uma outra alternativa para essa pessoa, né? Porque você não está ficando bem também, a gente precisa que você fique bem, né? Porque a gente precisa, essa pessoa aqui, você é muito importante para essa pessoa,
e vice-versa. Então, a gente precisa que vocês dois fiquem bem, sabe? Então, às vezes, tem decisões que são muito importantes, né? Então, acho que essa decisão, por exemplo, é uma das que mais a gente vê, né, no dia a dia, e é muito importante que a família sempre esteja lá, né? Porque eu acho que para a família, né, o conhecimento também dos sintomas, ter toda essa psicoeducação é muito essencial, né? Para ela poder também dar o suporte correto, dar os feedbacks corretos, sabe? Então, é um relato muito, muito importante aí, uma divisão de informações, né, de vida muito importante. E essa questão da internação, ela é muito complicada, porque é uma decisão difícil, então uma internação em casa talvez seja um pouco mais fácil, mas a internação fora é complicada. Eu lembro do meu pós-parto, que eu estava surtando desde a gravidez até o pós-parto, eu tive que ser Nossa. internada. Isso foi uma decisão principalmente da minha família. Foi difícil? Foi, mas olhando para trás eu vejo que foi o que eu estava precisando naquele momento, porque se não me cuidasse, eu não ia conseguir cuidar da minha filha. Então são decisões difíceis, mas são decisões algumas vezes necessárias. E quando a gente fala Sim. de maternidade, que tem bastante do nosso público que é mãe, tem uma pergunta aqui, que é: e quando a mãe é bipolar e não tem o diagnóstico, e não ajuda no tratamento? Ai, meu Deus, pois é. Acontece, acontece. É complicada essa pergunta, gente. Olha, tem vezes assim que, meu Deus, vocês fazem umas perguntas muito difíceis para a gente dar. Mas assim, ó, basicamente, Não sou eu, é, é é muito público. nossa, esse público é demais, Cris. Assim, é uma questão muito difícil porque, né, a gente tem que fazer esse princípio da máscara de oxigênio com o paciente, né, com o nosso paciente. Então é isso, a gente precisa, é aquela estratégia, blindá-lo para que ele esteja bem, né, e às vezes a própria recuperação, né, do nosso paciente faz com que a mãe comece a ver de olhos diferentes o que está acontecendo, com um olhar diferente, né. E a mesma coisa, né, a partir do momento que tem a estabilização, às vezes a gente chama, né, só para dar uma psicoeducação, eu falei assim, fulana, né, como é que você está percebendo? Não sei se você conhece os sintomas, como é que você está vendo isso no teu filho, na tua filha? Isso adultos, tá? Não estou falando só de uma idade, né? Mas, crianças, né, que tem os pais no consultório. Não, estou falando de adultos, né? Então, isso é uma estratégia que a gente usa. A outra também, né, blindar o paciente para ele conseguir ficar bem, para ele lidar com isso, né, e ele estabilizando as pessoas vendo isso. Então, a segunda, a gente trazendo, às vezes, o familiar para trazer essas informações, ou ainda, né, acontece muito, que é o momento da gente realmente facilitar, né, para que essa mãe, que é difícil, chegue até o médico, né, que é diminuir o estigma a respeito dos tratamentos em saúde mental. Então, isso é uma coisa também que a gente acaba fazendo, né, trabalhando ou ainda treinando, né, os nossos pacientes para que eles possam chegar até essas famílias, né, de forma que a gente consiga lidar. Eu ainda vou falar que, assim, apesar disso ser uma frequente, né, porque a gente sabe sobre as questões genéticas, né, o impacto da genética no transtorno bipolar, né, a gente sabe que não é mendeliano, mas tem aí uma associação muito importante. Então, a gente sabe, né, que muitos dos nossos pacientes têm pais ou mães com transtorno bipolar que não foram diagnosticados, né? E ainda pode ser que eles nem se interessem, basicamente, né? Que eles tenham um certo sofrimento, mas que eles não queiram chegar até o tratamento. E aí, todas as estratégias que às vezes a gente usa com o paciente, eles também podem generalizar para a família, que é estabelecer uma rotina, ter hábitos de sono, né? Então, assim, pai, vai dormir, tá tarde, né? Então, assim, coisas básicas, né? Que às vezes pode passar para eles desapercebido, mas a gente faz assim, olha, já que a gente não pode, né, lutar contra eles, né? Que tal a gente se unir de alguma forma, né? Então, assim, vai dormir, pai, tá tarde. Mãe, o que você vai fazer amanhã? Vamos fazer tal coisa, vamos sair, vamos fazer. Acalmar, né? Ter estratégias para a gente conseguir trabalhar aí com a ação oposta, que muitas vezes o que acontece, né? A gente sabe que o transtorno bipolar, às vezes, quando ele não está tratado, as pessoas ficam muito irritáveis, muito pavio curto, né? E às vezes é muito difícil de receber os feedbacks, né? Então, trabalhar com estratégias para que o paciente consiga lidar com isso, né? Que é a ação oposta. Então, às vezes, quando vem essa irritabilidade toda, não agir de volta com a irritabilidade, né? Tentar trazer ou pontuar para a pessoa, né? Que talvez ela tenha entendido ou concluído de uma forma diferente.
E aí todas essas pontuações, né, a partir do momento que a gente prepara a pessoa que está com a gente para poder lidar com isso, faz com que a família, ou a mãe, ou o pai comece a perceber que, opa, peraí, talvez eu tenha a mesma coisa que o meu filho está falando mesmo, né? Talvez eu tenha que olhar isso com calma. Então, assim, não vou falar que 100% dos casos a gente tem esse sucesso, mas eu vou te dizer que muitos dos casos que a gente acompanha, a gente consegue fazer essa troca, né? Mas, como eu disse, aqui num ambiente controlado, bonitinho, né, da terapia, na vida como ela é, tem uma série de problemas, às vezes mesmo com, né, a pessoa fazendo terapia, consegue mandar a família, não dá, né? E aí, assim, gente, a estratégia mais fácil é se blindar. E, de novo, a gente muitas vezes tem que lidar com aquela pessoa, não vai aceitar, né, que você tenha aquele diagnóstico, seja por vir de uma outra época, por falta de conhecimento, ou por falta de interesse mesmo. Às vezes a pessoa não se interessa e a gente tem que entender também que não dá pra gente bater na tecla ali, né? A gente não vai conseguir fazer nada do outro lado, a gente tem que se cuidar, né? É a máscara de oxigênio, né? Que foi exatamente isso que eu falei, que eu repito, né? Às vezes é isso, né? Focar mais em nós do que nos outros, né? Para que a gente possa estar bem, para seguir a vida, né? Para que possa seguir o tratamento, para que possa ficar estável. Mas não é fácil, Cris, não é fácil. Não é, se fosse fácil, a gente não estaria aqui para conversar desse tema. E você fala um ponto que é bem importante para nosso público entender, é a questão da hereditariedade, que o transtorno bipolar é uma doença onde a genética é muito importante. Eu acho que a vulnerabilidade genética é uma das, pelo que eu li, uma das maiores dentro das doenças da psiquiatria. Então, Exato. por isso, como você falou, de repente eu descobri que eu sou bipolar, mas se eu olho lá para minha mãe, meu pai, meus avós, você vai achar com certeza também pessoas que não foram diagnosticadas, mas que desenvolveram o transtorno bipolar. Então, essa questão genética, até assim, Sim. tem muitos relatos de mães preocupadas, porque elas sabem dessa vulnerabilidade genética e ficam na dúvida de engravidar, porque fica com medo de passar para seu filho. Só que a hereditariedade é complicada, não é? Eu tenho, então meu filho vai ter. É bem mais complicado do que Exatamente. é uma doença Exatamente. multifatorial. Então, eu posso até carregar geneticamente, mas posso não desenvolver. Vai depender de muitos fatores, né? Sim, e muitas famílias, assim, eu não vou só falar de mães, mas também de pais, né? Eu sei que aqui são as mães, mas eles ficam, né? Ah, poxa, eu tenho diagnóstico de transtorno bipolar, como é que vai ser se eu for ter um filho, né? Será que o meu filho vai ter também? Será que ele já vai nascer com isso? Porque às vezes é muito sofrimento, né? 10 a 18 anos, as pessoas geralmente falam assim, poxa, eu não queria que meu filho ou minha filha passasse por isso, né? Eu não queria que eles tivessem esse fim, né? Então, muitas vezes eles acabam optando exatamente por não ter filhos mesmo, né? E aí a gente acaba trazendo também essa orientação, né? Que é isso, né? Não é porque você tem transtorno bipolar que o teu filho vai ter, né? Além, tem várias outras questões que são determinantes para esse, né, desenvolvimento dos sintomas do transtorno bipolar. E aí, né, é uma forma da gente conseguir também trazer que, olha, calma, né? Vamos olhar aqui que tem uma parte genética que é importante, né? Mas ela não é determinante, né? Que é diferente das questões mendelianas lá, que azão, azinho, né? Dava, né? O azão, azinho de novo, o azinho, azinho. Então, não é assim que as coisas funcionam nos transtornos mentais. Então, é bem importante, né, deixar isso. Então, se a pessoa quer, por exemplo, ser pai ou ser mãe, eu acho que vale, né, a pena insistir, conversar com o seu profissional, né, observar até as mães em especial, né, porque existe todo um preparo para ser mãe, que eu acho que já tem aqui outras lives para poder falar sobre isso, né, mas é um cuidado muito importante, né, sobre esse desejo, a gente trabalhar em cima desse desejo e preparar, né, porque às vezes a gente vai ter que lidar com a questão da retirada de todos os medicamentos ou da adaptação, ou ainda como é que vai ser o período da amamentação. Então, tudo isso, a gente, junto com os médicos, né, a gente vai trabalhando até para a gente poder sustentar, né? Tem muitas horas que a pessoa não vai estar tomando medicação nenhuma e a gente vai ter que ir segurando ali com estratégias terapêuticas, né? Mas acho que tudo isso é possível, né? Tem pessoas que têm sonhos, né? Sonhos de ter filhos, sonhos de amamentar, sonhos de poder cuidar e criar de uma criança, não ficar ali, né? Então, e a gente tem que respeitar esses sonhos e trabalhar, né? Então, acho que é muito importante a gente olhar para isso. Com certeza. E temos duas perguntas
que eu acho que a gente pode responder, mas cabe um pouco mais a profissional psiquiatra, que é Tá depois bom. de um episódio misto, vem a estabilidade? Nem sempre. Não. Não, é mais prático que a gente entenda que né, é um transtorno, né, que a gente tem os episódios hipomaníacos, ou maníacos e os depressivos. Então, primeiro se é estabilizado os sintomas de cima, então a pessoa vem primeiro em depressão para depois vir a estabilização, né? Ou seja, quando a pessoa está em estado misto, ela ainda tem alguns sintomas hipomaníacos ou maníacos ativos. Então, é muito difícil de ela já estabilizar com o estado misto. Primeiro, ela precisa dar uma estabilizadinha, deprimir um pouco mais, né, para ela poder entrar aí nesse estado da estabilização, que é até uma forma da gente trabalhar com os pacientes dentro da psicoeducação, né? Falar, olha, não fique tão, né, eu sei que você tá, né, você não tá bem porque você entrou em depressão, mas para mim, né, de você ter saído do estado misto já me deixa um pouco aliviada, porque quer dizer que aí a gente está realmente às vezes mais próximo da estabilização. Ótimo. E tem uma pergunta que tem a ver se a pessoa, tanto transtorno bipolar tipo 1 ou 2, se ela toma antidepressivo, se vira a fase maníaca. Antidepressivos é um tema complicado Né? no transtorno É bipolar. bem assim. Pois é, a gente sabe, né, que não é adequado, não sou médica, tá, mas eu vou trazer das informações da psicoeducação. A gente sabe que não é adequado, né, o tratamento, assim, o tratamento único, né, do paciente com transtorno bipolar com o uso de antidepressivos, né. Porém, a gente sabe que tem alguns pacientes com transtorno bipolar que eles, além da medicação estabilizadora de humor, eles usam, né, algum antidepressivo em dose baixa, mas isso é sempre acompanhado pelo médico, né? Então, de praxe, o tratamento do transtorno bipolar é com estabilizador de humor, da depressão é com antidepressivo, né? E apenas em alguns casos específicos de manejo do médico que os antidepressivos são inseridos, sempre junto a alguma outra medicação que é mais estabilizadora de humor, né? Com objetivo muito específico, né? E sempre muito acompanhado também. E tem pessoas que estão perguntando, porque elas estão ouvindo a gente falar tipo 1, tipo 2, se a gente está falando como se todo mundo soubesse. Então, tem duas perguntas relacionadas. Qual a diferença do transtorno tipo 2, bipolar tipo 2, com a depressão recorrente? E qual é a diferença do tipo 1 com o tipo 2? Acho que vale a pena lembrar para o nosso público ter esse entendimento mais claro. Sempre que a gente traz, né, a depressão nunca vai ter sintomas de hipomania ou de mania. Então, o paciente ele não vai ter aceleração de pensamento, né, ele não vai ter instabilizações de humor, né, ele vai ter episódios mais depressivos. Então, ele vai estar mais para baixo, vai se sentir mais culpado, vai ter mais sentimento de culpa. Então, a gente nunca vai ver coisas que são mais de polos hipomaníacos, né. Então, essa é a primeira diferença, né, da depressão recorrente para o transtorno bipolar, né? Para ter o diagnóstico de transtorno bipolar, a gente precisa ter, que aí vem a segunda pergunta, né? A gente precisa ter pelo menos aí um humor irritável, né? Junto com aumento de energia, né? Por exemplo, ou ainda, né? A gente ter uma atividade, um aumento de atividade dirigida a objetivos, ou ainda, né? O que a gente mais vê, que é aquela energia, né? A mania, né? O episódio de mania em geral. Mas aí o que acontece, né? O que a gente acaba diferenciando o transtorno bipolar, né, tipo 1 e tipo 2? A frequência, né, a intensidade desses episódios, né? Então, quando são mais de 4 dias seguidos que a pessoa experiencia, a gente acaba colocando como transtorno bipolar tipo 1, ou ainda quando existe algum caso aí que é ligado à hospitalização, né? Então, também é quando a gente coloca que a pessoa tem um transtorno bipolar tipo 1. Veja que, né, agora, fala assim, Adriana, eu tenho pensamento acelerado, então eu tenho transtorno bipolar. Eu acho que precisa ser mais investigado, né? O transtorno bipolar, ele é um diagnóstico que ele tem uma série de sintomas, né, que quando combinados levam, né, a esse nome. Então é muito importante também que a gente tenha muito cuidado, né? Então, eu sou irritada, eu tenho aceleração de pensamento, eu tenho alteração no sono, estou dormindo menos, então devo ter transtorno bipolar, não necessariamente, tá, gente? Então sempre busquem aí a orientação médica, tá? Com certeza. O que é difícil é que a depressão, ela é a mesma, tanto no transtorno depressivo maior
E no transtorno bipolar tipo 1 ou tipo 2. Então, o que vai realmente diferenciar, como você explicou muito bem, é a presença de uma fase de mania ou de hipomania. A hipomania sendo alguns sintomas, mas menos severas do que a mania. Tem um comentário Sim. aqui. Encontrar o equilíbrio é muito particular, com certeza. Se fala de crise maníaca, de crise de depressão, mas quase não se fala da importância da medicação atuando no equilíbrio do cotidiano. Ou seja, a questão não só de lidar com as crises e como que os remédios ajudam na saída da depressão ou saída de uma mania, mas como que eles são também preventivos. Eu entendo essa pergunta dessa maneira, né? Sim, tanto que o tratamento para o transtorno bipolar é um tratamento para a vida toda, né? Então, em questões medicamentosas, né? Em questões terapêuticas, o paciente vai, né? Depois, algumas vezes, ele vem também, porque a vida faz isso, né? Mas na questão medicamentosa é isso, é um tratamento para a vida inteira, né? Tanto que todos os parâmetros, né, que são os guidelines que a gente chama, quando a gente fala de tratamento do transtorno bipolar, é sempre combinado já, né? A terapia não entra individualmente sem medicação, pelo contrário, ela entra adjunta, né? Ela entra depois, né? O paciente começa o tratamento medicamentoso e a psicoterapia ela vem aí complementar, né? Para a gente poder até potencializar, né? O reconhecimento do paciente, como ele vai lidar com tudo isso, como ele vai diferenciar a personalidade e o humor e aí prevenir novos episódios, né? E aí a gente entra também, que é uma coisa que eu, você e todos nós, a gente vai entrando com essas informações de psicoeducação, que é exatamente mostrar isso, né? Que a medicação, ela não é como para outras doenças, né? Que você tá com uma dor de dente, você toma a medicação e depois você para de tomar. Pelo contrário, ela é uma medicação contínua, que exatamente é para isso, né? Porque a gente sabe que quanto mais episódios as pessoas têm, pior é o tratamento, porque fica mais crônico, né? Isso pode trazer algumas consequências também a longo prazo, né? Por exemplo, nas questões cognitivas. Então, a gente sempre tenta informar, né, que o tratamento para o transtorno bipolar vai ser um companheiro para a vida toda, né? E tem que ser bem recebido, né? Demora um pouco para ser bem recebido. Só que a gente tem que lembrar, Ah, se você imagino. tem diabetes, você vai tomar remédio. Se você tem hipertensão, você vai tomar remédio. Por que que a gente tem tão pouco aceitação quando a gente fala dos transtornos mentais, né? E a gente volta nessa questão do estigma que a gente falou no início da nossa live. Deixa eu ver aqui que tem Sim, alguns comentários, não consigo ler e falar todos, mas eu estou acompanhando. Deixa eu ver aqui. Como trabalhar na terapia a pessoa quando ela está em mania com grandiosidade, senso de razão aumentado, é difícil? Ou seja, quando ela está em plena mania, é difícil trabalhar com a pessoa na terapia? não. Sim, porque os tratamentos terapêuticos, eles não entram nessa fase da mania, né? Então, a gente, até se a gente for ver nos guidelines mesmo, é isso. A gente tem as evidências em episódio depressivo, né? Então, quando a pessoa está em mania, a gente vai mais para orientação familiar, né, e suporte. Então, a gente muda completamente a questão de tratamento, né? O paciente, ele já não tem crítica ali, né, no episódio maníaco. Então, não vai ser terapêutico para ele, ele não vai conseguir lidar com as informações. Então a gente começa a trabalhar indiretamente, né? Trabalhando com a família, com os outros profissionais que estão recebendo ele. Né? Então é completamente diferente, né, esse cenário. Então, um exemplo, por exemplo, como é que fica o cenário, né, quando o paciente está em mania? Provavelmente, para ele chegar até lá, como ele está sendo acompanhado pelo psicoterapeuta, a gente já tem alguns sinais. Então, a gente já está conversando com o médico, né, e já está meio que de olho que a pessoa pode ter isso, e alguém da família, ou amigo, ou, sei lá, noivo, sei lá, sempre tem alguém que vai ser nossa referência. A gente sempre tem um contato de alguém, né, vendo a complexidade do paciente para poder informar. E essa pessoa já está informada. Né? Então, assim, ali a gente já começa, olha, a gente percebeu que fulano não está bem, a gente gostaria que vocês acompanhassem, observassem qualquer coisa, por favor, me mande mensagem, se você precisar de alguma orientação, eu estarei aqui. Então, veja que a orientação é para alguém que está ali, né? Para o paciente, não, né? Porque é muito difícil a gente comentar, olha, você está em mania, e falar, não, eu estou ótimo, né? Vocês que estão tudo errado, né? Sai daqui, né? Quando eu quiser, eu volto para terapia, né? Ou, assim, né? Não vai ter essa crítica toda. Então, a gente sempre informa, né? A família faz esse tratamento, enquanto o médico, né? Tá fazendo todo o trabalho ali, né? Junto com a equipe também,
para poder tirar o paciente do episódio. Então é muito importante mesmo, sabe? A gente ter alguém da família, algum amigo, alguém que a pessoa possa contar, né? E é muito difícil, né? Por isso que as pessoas tanto perguntam, né? E quando a gente não tem ninguém do lado, é muito difícil, né? Quando a gente não tem ninguém do lado. Com certeza. Tem uma pessoa aqui que está ressaltando justamente isso, a questão dos amigos. Falamos muito sobre a parte medicamentosa, mas é importante dizer também como o acolhimento de amigos também é fundamental para a melhora, pois o quadro afasta as pessoas e isso é nocivo. Então, Pois é. é muito importante a família, mas é muito importante a rede de amigos também. E Sim, falando um pouco mais de como lidar com os momentos difíceis do tratamento, a gente foi respondendo um pouquinho dentro da nossa live, mas eu gostaria que você fizesse uma síntese desse tema, de como lidar com os momentos difíceis. bom, eu acho que a primeira coisa para a gente lidar com os momentos difíceis, né, é a gente saber se isso tem a ver com algum gatilho externo ou se é uma instabilização do humor que está fazendo com que isso fique potencializado, né? Então, todos nós temos dias ruins, mas se alguém está num dia ruim e já está com algum episódio depressivo, isso vai potencializar aquele dia ruim, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que saber é identificar, né, o que está fazendo com que isso seja, né, um dia não muito bom. E aí, a partir daí, a gente tentar usar algumas técnicas, né? Então, acho que até uma coisa que eu explico muito para os meus pacientes, que é a importância da gente saber o que é da nossa personalidade, o que é do nosso humor, porque senão a gente vai dar uma série de técnicas terapêuticas e elas não vão funcionar, né? Porque o problema, muitas vezes, é químico, né? E precisa da medicação. Ou às vezes é o contrário, né? Às vezes a medicação não vai dar conta porque o problema é um gatilho psicológico e a gente precisa aprender a lidar com as emoções, reconhecer as nossas emoções. Isso faz muita diferença, sabe, Cris? Quando a gente tem alguns pacientes que conseguem identificar que, olha, eu tô triste porque algo aconteceu e não com raiva, né? Que às vezes tem algumas pessoas que falam que eu tô com raiva de tudo, né? Eu tô com raiva por causa disso, eu chorei de raiva. E às vezes não é raiva, né? Às vezes é um outro sentimento. E aí, se a gente vai trabalhar em cima da raiva e não é raiva, você não vai ter nenhum resultado ali, né? Então a gente precisa, às vezes, identificar o que a gente está sentindo, quais são os pensamentos, né? E tentar entender se aqueles pensamentos eles correspondem aos fatos, né? Então, porque muitas vezes a gente acaba concluindo as coisas sem parar para observar, né, o que aconteceu com o outro. Enfim, eu estava num treinamento ontem de habilidades e eu estava trazendo um caso, né? Eu falei assim, olha, foi um exemplo, né? Não aconteceu isso, mas assim, eu falei, olha, eu descrevi bem, falei assim, olha, o meu noivo pegou o meu carro e colocou álcool, o meu carro é a gasolina, né? Então as pessoas ficaram assim, nossa, né? Como é que você fez? Eu falei, vou verificar os fatos, né? Eu vou ver primeiro. Ele sabia que o meu carro ele era gasolina, não era flex, né? Teve algum fator que contribuiu para isso, né? Que ele pudesse achar? Então, veja, a partir do momento que a gente começa a identificar essas emoções, a regular as emoções, isso ajuda muito a que essas explosões não aconteçam, que os gatilhos não sejam tão fortes, né? Mas é isso, a gente vai usar essas estratégias para poder reduzir, né, estabilizar a gente, regular as emoções para que a gente tenha força, né, de poder seguir, né? Mas é isso. Se a gente tem algo que também está ali, que tem a ver com os sintomas do transtorno bipolar, a gente vai reduzir, mas não vai ser suficiente. E aí a gente vai precisar falar, opa, peraí, né? Se tudo está virando gatilho, se isso não está reduzindo, né? Se essas estratégias não estão reduzindo o impacto, então a gente precisa de uma ajuda aí do nosso colega, né? Da nossa amiga médica, do nosso amigo médico psiquiatra, enfim. Né? Então acho que a primeira coisa é, sabe, Cris, assim, lidar com isso é a gente realmente entrar de cabeça no processo terapêutico, né? No tratamento médico, farmacológico. Eu sei que não é fácil, né? Porque isso, passam por várias fases, né? Acho que a fase da aceitação até vir tem a fase de barganha, deve ser só agora, né? Não deve ser comigo, né? Esse aqui não vi, não, esse aqui, ó, pelo que eu li, transtorno bipolar não tem a ver comigo, não, né? Eu tenho outra coisa, né? Ou, aonde está falando que transtorno bipolar tipo 2 é assim, né? Então, quer dizer que eu não tenho. Então, tem tudo isso até chegar, né? Então, é muita informação, informação, dividir, né? Essa questão de tomar a medicação para a vida toda, é como você falou, né? É igual algumas outras alterações, ou né, diabetes, ou alguma outra condição. E eu sei que é chato, né?
poxa, tem que lembrar todo dia de tomar medicação, mas é isso, né? A gente vai trabalhando para que seja um hábito, né? Para que isso seja possível. E aí pesar, né? Os benefícios, né? Não os malefícios, mas também os benefícios, né? Porque o tratamento, ele traz algo bom, né? Ele faz muitas vezes, né? Lembrar do transtorno bipolar, mas também talvez só lembrar, não viver com ele. Eu acho que isso é diferente, sabe? Com certeza. E então, sobretudo, assim, não ter medo, como você falou, de recorrer aos profissionais, ao psiquiatra, ao psicólogo. Tem também ajuda de terapias alternativas, que a gente fala pouco. Temos uma pessoa aqui dando o seu depoimento. Eu tenho utilizado a música, a leitura, o cuidado com a terra, a acupuntura, yoga, bastante coisas, além dos medicamentos para me ajudar nos momentos de aceleração. E tem me ajudado muito a dormir. Então, um relato muito Olha que importante de bacana. falar que existe também, mas sempre como complemento à psiquiatria, à psicologia, essas terapias integrativas e complementares, né? Então, o yoga, a acupuntura, reiki, arte-terapia, há várias maneiras de tentar manter uma higiene de vida um pouco mais equilibrada. Lembrando também que a gente, não é o tema hoje, mas que a questão dos ritmos biológicos são alterados no transtorno bipolar. Então, tanto a alimentação, o sono. Então, o que a gente pode fazer para manter equilibrados esses ritmos, por exemplo, o sono é muito importante no transtorno bipolar. Então, uma falta de sono, por exemplo, pode desencadear uma crise. Então, é muito importante cuidar também do Exato. sono. Exato, né? O transtorno bipolar ele é um transtorno dos ritmos biológicos, né? Praticamente. Então é muito, muito, muito importante mesmo. Que bom que vai ter a live. Eu vou mandar para um monte de gente também. Vai ser muito útil. E a gente citou recorrer aos profissionais, a gente citou um pouquinho também dos apoios de pares. Então, aqui a gente citou algumas fontes Isso. de psicoeducação, como a Brata, que é a Associação Referência para as pessoas e familiares com depressão e transtorno bipolar. Tem lives maravilhosas no site do YouTube. O GRUDA, que é um grupo de estudo também das doenças transtorno bipolar e depressão, que faz também lives de psicoeducação todo mês. Temos grupos de apoio também da própria Abrata, faz grupos de apoio online. Dentro da Mais com Humores também a gente está fazendo esses grupos de apoio online, que é mais focada para mães e futuras mães. Mas existe por aí vários grupos, então procurem, porque você falar com outras pessoas que estão vivenciando a mesma coisa é uma questão de escuta empática. Você se sente assim apoiado, você se sente acolhido, e isso faz muita diferença, não é? Nossa, com certeza. E aquilo, né? O que que a gente tem de evidências, né? A medicação, né? Que a gente sabe que é essencial e é realmente para a vida toda, né? Exceto raros casos, né? Mas a maior parte, 90% é para a vida toda. A questão, né? Se não for 90, deve ser uma porcentagem bem alta. Enfim, a questão da terapia, né? A gente sabe que tem as nossas terapias aí que são baseadas em evidências também que são importantes, e o grupo de pares, né? Isso está lá também nos nossos guias, né? Que tem ali, como é que esses guias são construídos? Eles são baseados em vários estudos científicos, né? Agora eu vou falar como pesquisadora também, né? Que eu falei muito como Pode clínica, falar. mas a gente, a gente tem, né, esses guidelines, que é da Associação, né, Internacional também, que é o CAMAT, né? Que ele é muito importante, que é onde mostra quais são os tratamentos, né? Com evidência para transtorno bipolar, né? E a gente tem lá, né, esse grupo de apoio, né, de suporte de pares também como uma evidência muito interessante aí, né, para a gente poder usar, né? Então, claro que cada um desses tratamentos tem um nível de evidência diferente, né? Então, sem dúvidas, né, o tratamento medicamentoso é primeira linha, o tratamento, né, em TCC, ou, por exemplo, terapia dos ritmos biológicos, né, que é muito importante porque, né, a gente sabe do quanto isso é importante. Terapia focada na família, entre algumas outras, ficam ali, né, entre tratamento de segunda e terceira linha, né, e também o apoio de pares entra também com tratamento de terceira linha, né, que nesse caso, uma terceira linha, é que ele não tem estudos de meta-análise, ou seja, aqueles estudos mais robustos, mas já tem alguns estudos aí, que não são poucos, que já mostram que tem aí uma evidência importante que mostra que, olha,
parece que ali no outro país, aqui, quando a gente usa a mesma estrutura, as pessoas melhoram, né? Tem uma melhora importante na vida das pessoas a partir do momento que elas fazem esse tipo de tratamento, né? E o grupo é isso, né? Então, assim, a gente vê em diferentes estudos aí ao longo né, desse globo enorme que realmente é muito importante, né? Ter alguém, como você falou, alguém que já passou, que está passando por aquilo, né? E até para mostrar que existe estabilidade, né, no transtorno bipolar. Às vezes as pessoas ficam desacreditadas, né? Mas aí o que eu explico é assim, gente, olha, às vezes demora muito o tempo do diagnóstico, e aí é claro que o tratamento não vai ser rápido, mas não é porque ele não é rápido que ele não vai ser efetivo e você não vai ter estabilidade, né? Então, isso é uma coisa que a gente vê, né? E é possível. E acho que esse grupo de pares é uma forma da pessoa olhar e falar, nossa, né, fulano tem também, né? Ela é portadora de transtorno bipolar e ela tem uma vida normal, então quer dizer que talvez eu também possa ter, né? E isso ajuda muito. É diferente de eu, como terapeuta, falar, né? Então é muito, muito importante. Com certeza. Temos um comentário aqui, um viva aos profissionais de saúde. Obrigada pela excelente É, abordagem, vocês foram excelentes. olha Obrigada. aí, que bom, Gente, a fico gente feliz. pode falar muitas e muitas horas por aqui, mas a gente está se encaminhando já para o final da nossa live. Não sei se tem algum ponto, Adriana, que você queria colocar mais. E eu acho que foi tão gostoso, né? Eu posso falar o dia inteiro de coisa de transtorno bipolar, acho que nós duas, né? Se juntar, a gente fica aqui, né? Mas então, acho que para hoje, acho que foi bom, né? Queria agradecer, né? Foi muito gostoso estar aqui com você. Passou voando a hora, né? E, enfim, desejo que você continue, né, ajudando essa série de pessoas, né? Agradecer o pessoal que está aqui com a gente na live, que mandou mensagem, que participou. Acho que foi muito rico, muito importante, né? E é isso, gente. Qualquer coisa, né? Estou aí no Instagram, @psi.adriana_carneiro, né? E aí é o meu Instagram, é o Instagram que eu acabo escrevendo para os meus pacientes, né? Então, vocês vão ver mais estratégias, mais coisas do dia a dia que eu criei mesmo como uma forma de ser um manualzinho ali, sabe? Quando eu não estou num dia bom, o que que eu posso ver? Eu posso ter uma frase, eu posso ter uma estratégia, eu posso ler um livro, eu posso ver uma série, né? Então, fica lá, sejam bem-vindos. Com certeza, sigam lá nas redes sociais, que é muito importante essa informação. Eu que agradeço muito por sua participação, sua colaboração. Queria agradecer a todo mundo que ficou até agora na live, muitos comentários, algumas perguntas também. Agradecer a quem vai nos assistir depois. Vou tentar salvar essa live, normalmente dá certo. E aí eu vou deixar gravada e eu coloco depois no canal YouTube para as pessoas conseguirem assistir em outros momentos. Então, de novo, muito obrigada, Adriana, e eu desejo uma boa Muito noite para você, obrigada. uma boa noite para todo mundo que nos assistiu por aqui. Obrigada. Um beijo, boa noite. Boa noite, tchau.